Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do E aí, Colim. E hoje, você já viu, está aqui ao meu lado meu xará, Dr. Alexandre Ribeiro, médico do esporte, ortopedista e que lançou um método, já já ele vai explicar, que fala a respeito de algo que atinge a todos nós. Certamente você, meu amigo, certamente você, minha amiga, você tem dores pelo corpo. Aliás, dores que eventualmente nos incomodam no simples ato de viver. Ou seja, é uma complicação que tem uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? Há tratamento, é possível que haja cura, né, doutor Alexandre? Em alguns casos, sim. Tá vendo aí, ó? Doutor Alexandre Ribeiro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Estamos começando essa prosa, que eu sei que vai ser boa, vai ser bacana, até pelo conteúdo, não pelo apresentador, mas sim pelo entrevistado e o conteúdo que o precede e o acompanha. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Colinha. Eu fico feliz de estar aqui. Gosto muito de você, tenho muito respeito pelo seu trabalho. Meu médico, ele cuida de mim, inclusive. E te admiro muito, você sabe disso. Já estamos há alguns anos aí juntos. Sim. E fico muito feliz e honrado por poder estar participando desse programa, que eu acredito que cada vez mais vai crescer e é muito importante para toda a sociedade, que tem muitos assuntos aí importantes. Sem dúvida. Eu costumo dizer, doutor, que a gente virou meio que um foro de discussões. Sim. A gente tem pretensões que são ousadas, né? A gente quer sempre tratar de assuntos que estejam diretamente ligados à nossa audiência. Então é a nossa maneira de conduzir a comunicação. E entendemos que estamos conseguindo. Então isso por si só já nos traz um feedback muito bacana. Doutor, vamos começar. O amigo, né, lembra que eu disse que a gente não estabelece nenhum roteiro? Sim. Muito pelo contrário, prosa boa não tem roteiro. Não tem. Essa frase eu estou lançando agora, mas assim, prosa boa não tem roteiro. Então, aliás, acho que, né, filha? Hoje também estou tendo a grata satisfação, né, de ter a minha filha, Maria Clara Fonseca Colim, no alto dos seus 15 anos de idade, já naquela fase complicada, está assistindo o pai aqui no podcast, né, filha? Prazer ter você aqui, viu? Daqui a pouco o pai chora, toda vez que fala da filha, o pai chora. É um negócio maluco. Doutor, o amigo está num momento muito bacana da carreira. Vamos começar por essa parte. A repercussão do teu trabalho, ela saiu de Lençóis Paulista, saiu de Bauru, porque o amigo é de Lençóis Paulista, e a coisa parece que cresceu, graças, claro, à sua competência. Vamos dizer assim que a nossa profissão, a medicina, eu acredito que existam várias fases, né? E vamos dizer assim que é como se eu tivesse realmente encontrado aonde eu quero ficar e estabelecer e seguir isso para o resto da minha vida. O amigo Tem uma sabe trajetória grande disso. Quantos anos já de profissão, doutor? Eu tenho 21 anos, 22 anos de formado. Mais jovem ainda? Jovem. Jovem? Jovem. Ainda dá para dizer a idade? Dá 47. 47 anos, 47 menino. Anos. Perto de mim ele é um menino. 40. Sou 47, sou 3 anos mais velho. E o que o amigo acabou de dizer é meio que uma lição para as pessoas, né? Quando você encontra o seu lugar no mundo, o amigo encontrou o seu lugar não só no mundo, mas na medicina. Sim. Parece que as coisas fluem de uma maneira diferente, né, doutor? Começa a fluir diferente. Tem um componente passional? Com certeza. Sempre tem. Na realidade, eu costumo falar que a medicina, principalmente no nosso país, tem evoluído de uma forma triste, vamos dizer assim. Né? Muita faculdade de medicina está banalizando uma profissão que, na realidade, deveria ser muito responsável, cautelosa. Assim. Né? A medicina, quem não faz por paixão realmente, muito provavelmente vai se decepcionar, principalmente pelo próprio sistema de saúde que nós temos no nosso país. Há uma banalização da profissão, doutor, é isso? Está acontecendo. Na formação dos profissionais? Principalmente na formação tem acontecido. A culpa não é do aluno, seria das instituições? Sim. Mercantilização não é bom. Porque o que acontece? Se você pegar hoje em relação à estatística, 75% das escolas de medicina que abriram nos últimos tempos não tem hospital próprio. Isso então, já é um problema. É um grande problema. É um grande problema. Você não tem treinamento. Sim, e aí você começa a terceirizar os treinamentos em hospitais que
não tem dentro da sua concepção o que nós chamamos de hospital-escola, onde os profissionais que vão realizar o treinamento não têm esse traquejo, digamos assim, acadêmico, não tem uma formação acadêmica. E aí, quem sai mais prejudicado no final das contas é o paciente, é a população. É a ponta final. É a ponta final. Porque a abertura das escolas de medicina, sem entrar em viés político, nada, mas é praticamente para tentar, vamos dizer assim, vamos popularizar a medicina, baratear o sistema de saúde. Na realidade, o mais barato do sistema de saúde é o médico. E quanto menos bem informado esse médico sai, pior é, mais vai encarecer, porque você não tem uma avaliação correta, você não tem um diagnóstico correto, quem não sabe o que está procurando começa a solicitar um monte de exames, e aí quem não sabe o que procura não vai entender o que acha, não consegue fazer um tratamento correto. Repita essa frase vale para tudo. Quem não sabe o que procura não vai entender o que acha. Quem não sabe o que procura não vai entender então, o que não acha. Adianta, hoje é o dia das frases, hein? Hoje, você viu que a coisa começou boa, né? Porque assim, tudo começa na avaliação do paciente. Os exames, o próprio nome diz, são exames complementares. Então, uma ressonância magnética, um exame de sangue, um ultrassom, se quem solicitou aquilo não souber interpretar, ele não vai entender o que está acontecendo. Se ele não fez um exame físico bem feito, porque quando nós solicitamos um exame, o diagnóstico, as hipóteses diagnósticas já tem que estar feita na nossa cabeça. E aquilo é para confirmar ou descartar as patologias. E para recomeçar, de repente, uma busca, digamos assim. Sim. Doutor, essa frase é sensacional. Quem não sabe o que busca não vai entender. Desculpa, quem não sabe o que procura. Quem falava muito isso era um professor que eu tinha, muito bom de anatomia, que era o Fatini. Inclusive, ele é o livro de anatomia teórico deve ser até hoje o mais vendido no Brasil. E ele falava, quem não sabe o que procura não vai entender o que acha. Então ele falava, leia. Não adianta você olhar uma peça anatômica sem ter lido antes o que vai acontecer. Você vai achar você não sabe se é veia ou se é artéria, então você não vai entender aquilo que está achando. Vamos finalizar essa parte. Esse programa vai ao ar na sexta-feira, dia 12, mas a gente teve na semana passada, levando-se em conta o dia em que o episódio vai ao ar, a gente teve nessa semana passada a aprovação do que seria tipo a OAB dos médicos. O que o seu amigo acha disso? Olha, é necessário, porém eu acredito que eu preciso entender um pouco mais como que vão ser esses critérios. Ainda é muito novo. Mas isso, vamos dizer assim, que é como se você desse um antialérgico para inibir uma tosse que é uma pneumonia, vamos dizer assim. Então, a causa é muito mais profundo, porque eu acredito que isso vai acabar punindo mais os alunos, os familiares, que às vezes naquilo, né? apostaram numa faculdade de medicina. A média eu estava lendo que a média de mensalidade é em torno de 10 a 15 mil reais por mês. Que é isso? Então, muita gente se endividou. E já está acontecendo hoje, mesmo sem a prova. Hoje, até mesmo na nossa região, nós já temos médicos recém-formados e desempregados, que não conseguem plantão, não conseguem se encaixar no mercado. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Ou seja, é um tiro de espoleta. Você vai penalizar muito pouco, o aluno assim. e a família. Todos têm culpa. Não. Eu não sei como que isso vai funcionar direito, mas se realmente, vamos supor, aquela instituição, depois de tanto tempo, não se adequar a uma aprovação mínima, na minha opinião, ela deveria ser interditada ou então fiscalizada. Ou então melhorar. Tem que melhorar. Ninguém quer fechar nada, mas quer melhorar. Para você ter uma ideia... Seria o mundo perfeito. Cobrar das instituições, olha, você precisa caminhar de outro jeito. Ainda que encareça o serviço que você vai prestar, mas desse jeito não está dando.
Teria que ser por aí? Tudo bem que é meio utópico, mas seria esse o caminho. No melhor dos mundos, seria esse o caminho? Eu não sei se todas vão acabar se mantendo, porque pelo que eu tenho lido, nós só perdemos para a Índia em termos de número de faculdades de medicina. Isso não é bom? Não. Olha a população da Índia, olha a nossa, Entendi. né? Então, achar que tem emprego para todos os médicos, isso não tem. Porque, na realidade, o problema da saúde, na minha opinião, não é o número de médicos, em si o sistema. É o sistema. É o sistema. Análise bem aprofundada do Dr. Alexandre Ribeiro, médico jovem ainda, porém já experiente, e só um adendo, né, em cima daquilo que o doutor está falando para a gente seguir, é uma realidade triste, porque o FIES hoje, ele acaba fazendo com que o aluno faça um grande financiamento para poder custear o pagamento da sua faculdade, entre esses cursos o de medicina também, e aí ele vai começar a vida profissional com uma dívida impagável e já vai ter o nome acrescentado ou no SPC ou no Serasa, enfim, e aí já começa a vida nessas condições. É um perigo, só para generalizar um pouco aquilo que o amigo disse sabiamente. Doutor, dor. Nosso assunto agora, vamos entrar efetivamente na questão da dor. Por que as pessoas têm tanta dor? O amigo tem uma abordagem, não precisa, vamos revelar o método daqui a pouco, depois do intervalo. Sim. Mas por que as pessoas sentem tantas dores? Na realidade, primeira coisa, nós temos que diferenciar a dor. Se é uma dor aguda ou é uma dor crônica. Nós classificamos como dor aguda, é uma dor que ela vai até 3 meses de duração, mais ou menos. E a dor crônica, a partir de 3 meses. E a dor crônica, que é o meu foco, que é o meu paciente, e essa dor crônica, ela pode ter anos e ela pode também ser agudizada. O que isso quer dizer? Você tem uma dor que está lá há anos, só que você pode ter momentos de piora também dessa dor. Então, a dor crônica, por que é tão difícil tratar? E aí é onde entra a importância de entender não só o paciente em si, mas todo o sistema. Geralmente é aquele paciente que tem que ser visto e entendido como um todo. Sim. Seria isso? E geralmente são pacientes que foram passando de pronto atendimento em pronto atendimento, médico em médico, e onde entra toda a falha do sistema, não são feitos o diagnóstico correto, e quando é feito, às vezes, os tratamentos não estão sendo feitos da forma correta, e sempre a medicina no mundo, a gente tem uma medicina, vamos dizer assim, paliativa, uma tentativa, vamos dizer assim, de curar o paciente, mas não preventiva. Não preventiva, tá? E a formação médica que eu tive, que a maioria das escolas passam, existe algumas escolas hoje que, na minha opinião, se destacam por abordar a ciência médica de uma forma diferente, mas é focar na doença, focar na patologia e não no doente. Entendi. Não na pessoa. O método Domer que você... Posso dizer que você criou? É uma criação? Na realidade, tem uma nomenclatura que eu registrei, que eu patenteei. O amigo patenteou, inclusive. Sim. Então chama-se Domer. Domer. D-O-M-E-R. Na realidade, Domer. vem de dor ósseo-muscular e medicina regenerativa, que é dentro de tudo que eu faço, vamos dizer assim, uma arma que nós temos para o tratamento de dor. Então nós vamos fazer o seguinte, já o amigo vai entrar de maneira bem aprofundada, explicando o que é o método Domer, de que maneira tratar, de que maneira descobrir, enfim, a forma com que trata o paciente. Tem uma área que, provavelmente, o senhor acredita que vai gerar alguma polêmica, não? Dizer que até a questão psicológica, ou mental, ou psíquica, tem que ser avaliado também? Acho que não deve ter polêmica mais nisso hoje em dia. Na realidade, na realidade, na minha opinião, o médico que não enxerga hoje o emocional e a espiritualidade do paciente, ele vai estar fora do mercado. Tá vendo? É algo muito interessante a ser discutido, mas peço para o amigo esperar um pouquinho, porque a gente precisa fazer uma rápida parada. Segura aí, hein? Você viu o nível desse papo? Bacana, né? Quem é que não tem dores? Meu Deus do céu!
Parece que vem e vem, vai, volta, enfim, sofremos, padecemos por causa da dor. Segura aí, voltamos já, um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta com o E aí, Colim. Aliás, se você me perguntar, e aí, Colim, eu vou te dizer o seguinte. Você me pergunta o seguinte, e aí, Colim, você sente dor muita? Como a gente tem dor? Tem. É uma coisa, né, inacreditável. Parece que foi o Rogério Ceni que disse uma vez, né, que a pessoa, quando chega numa certa idade, se não tiver dor é porque morreu. Né? Então, poxa vida, então, não tem como. Doutor, vamos falar a respeito dessa abordagem que o senhor criou, patenteou, é algo seu hoje, pode ser, enfim, né? A gente não está aqui para polemizar, etc., ou problematizar nada, mas enfim, o fato é que o amigo observa a questão das dores de uma maneira muito mais profunda e não só isso, considerando também a questão emocional? Sim. Assim, para entender um pouco como que eu cheguei até nisso, é importante vamos falar um pouco da minha formação. Tá bom. Para quem está assistindo a gente entender de onde que veio, como que eu cheguei até nisso, né? A minha formação, eu sou ortopedista, fiz subespecialidade em cirurgia do joelho. A partir daí eu saí para o mercado de trabalho, vim para o interior, eu fiz em Santos e vim para o interior de São Paulo, onde eu cheguei aqui e você não tem as mesmas oportunidades dentro de um centro grande. Plantão, várias outras oportunidades de poder trabalhar. E aí eu comecei eu fiz também, eu tenho dentro, além de todas as especialidades que me chegou na dor, mas eu fiz medicina do trabalho, dentro da medicina do trabalho estudei muito ergonomia, a parte biomecânica relacionada ao trabalho. Só que daí eu cheguei num ponto que eu precisava decidir, ou eu continuo com o médico de trabalho, ou eu sento no meu consultório e me dedico realmente à minha formação básica. E aí foi quando eu falei assim, não, vou voltar para o consultório, porque eu estava muito meio a meio, e quem faz meio a meio não adianta, né? Sim. Acaba não fazendo bem feito. E aí eu voltei para o consultório, só que eu falei, eu vou voltar para o consultório, mas vou voltar a fazer aquela ortopedia tradicional de faz exame físico, faz raio-x, é cirúrgico, não é cirúrgico, e aí eu tenho um gap dentro desses pacientes que são pelo menos 30% dos pacientes que não melhoram. Você faz uma cirurgia maravilhosa, você faz um procedimento correto e o paciente não melhora. E eu comecei a observar cada vez mais profundo esses pacientes. E eu queria fazer algo diferente dentro do consultório, foi quando eu comecei a fazer especialização em medicina esportiva. E dentro da medicina esportiva eu comecei já a enxergar a ortopedia de maneira diferente. Na minha opinião, dentro da residência médica de ortopedia, para mim seria obrigatório ter a parte de fisiologia do exercício, principalmente. E aí eu comecei a entender várias circunstâncias, vamos dizer assim, do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista funcional, porque que muitas vezes você faz uma prótese e um paciente fica tendo uma dor crônica, não melhora, e uma coisa vai puxando a outra. Entendi. E aí te despertou de maneira crítica. E me abriu a cabeça em relação a observar que
a medicina do esporte ela é muito mais integrada às outras especialidades do que aquele mundo só da ortopedia. Sim. Olha isso. A medicina do esporte raiz, vamos dizer assim, né? Porque hoje tem várias vertentes da medicina do esporte, né? Tem pessoas que fazem, vamos dizer assim, uma medicina estética, entre aspas, e que não é a medicina esportiva em si. Entendi. E Alguma diferença? Há uma diferença central? a medicina esportiva ela é muito mais ampla, ela é muito mais, vamos dizer assim, técnica, relacionada ao comportamento nosso em relação ao exercício físico do que só, por exemplo, passar hormônio. Entendi. Né? Então, como é uma pós-graduação, e tem residências também, mas muitos médicos fazem uma pós-graduação em medicina do esporte e colocam isso só como uma especialidade. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Eu não estou aqui para criticar ou julgar ninguém, muito pelo contrário. Eu quero realmente que os médicos tenham uma visão muito mais ampla do que realmente ele vai enfrentar pela frente. Entendi. Voltando, e aí, a partir daí, eu comecei a estudar muito dor. Foi onde eu fiz também especialização em tratamento intervencionista da dor, que são os procedimentos Você guiados também por médico ultrassom. intervencionista? Também é? Sim. Sim. Está entre as suas especialidades? Tá. Aí eu fiz medicina, tratamento intervencionista da dor, e foi aí que eu comecei a aprofundar mais ainda, e eu vi que também não era só colocar agulha num paciente e aplicar um medicamento, que muitos pacientes, se você fazia isso, ia no ponto da dor, tratava, mas o paciente ainda continuava não melhorando. Entendi. E como desde 2011 eu já tinha contato com a medicina regenerativa, já fazia plasma rico em plaquetas, resolvi aprofundar mais ainda e fiz uma especialização também em medicina regenerativa. Entendi. E dentro da medicina regenerativa aí foi o boom definitivo, onde eu vi que... Aí o senhor achou o foco. Porque o que acontece? Não é usar os ortobiológicos. Os ortobiológicos, para as pessoas entenderem, são células do próprio paciente que nós podemos utilizar de várias formas e aplicar nele mesmo. Seja do sangue periférico, que você funciona da veia, o sangue centrifuga e concentra, ou até mesmo o aspirado da medula óssea. A medula óssea é a célula de dentro do osso, mais especificamente do osso da bacia, onde nós tiramos isso e preparamos e aplicamos nas lesões ou em regiões de dor. E a medicina regenerativa, como que ela funciona? É muito vendido hoje como célula-tronco, mas não é muito bem assim que funciona. Você tem células-tronco mesenquimais no aspirado de medula óssea, mas ela é muito pequena, ela não tem aquela capacidade de regenerar efetivamente. Totalmente. Na realidade, a medicina regenerativa, o mecanismo de ação, ele é o que nós chamamos de efeito parácrino. O que é isso? Ele aumenta a sinalização celular naquele local, chama a atenção do organismo em relação àquele local, e o próprio organismo, ele aumenta o estímulo para poder modular a dor, melhorar a região onde ele foi aplicada. E curar a lesão? Alguns sim. É possível curar? Depende dos casos, sim. Principalmente lesões musculares, onde você realmente estimula a reparação daquele tecido. Por exemplo, até a boleiragem que está nos assistindo nesse momento, a turma acho que vai entender. O pessoal que pratica esporte, enfim, ou vôlei, ou futebol, de maneira amadora, ou no alto rendimento, uma lesão muscular, ela pode ser tratada de maneira mais rápida com o PRP, por exemplo, ou com células-tronco? Isso é possível de acontecer? Com aspirado de medula óssea, pode sim. A boleirada hoje sara com mais rapidez? Sara. Ou o atleta de alto rendimento ou não sara? Hoje é muito utilizado, há muito tempo já é utilizado. É que assim, nós no Brasil, nós estamos pelo menos há uns 30 anos atrasados em relação... PRP aqui já está liberado ou ainda não? Ainda, infelizmente, ainda nós temos isso como experimental.
embora nós temos muito... Ou seja, legalizado, porém em caráter experimental. Na realidade, está em fase de aprovação disso. Entendi. Por que na Europa e nos Estados Unidos já existe há quanto tempo? Pelo menos uns 30 anos? Nós estamos uns 30 anos atrasados dele. E por que isso acontece? É difícil de explicar, né? É difícil. Tem muitos interesses. A raiz desse problema é bem complicada. Tem muitos interesses por trás. Mas aí vai entrar interesses farmacêuticos, e aí eu acho que não vem ao caso. Não vem ao caso. Então... Mas o fato é que já existem mecanismos cientificamente estudados, inclusive Sim. Você é adepto deles, especificamente o PRP, que é o plasma, né? E as células-tronco. Sim, na realidade, o aspirado de medula óssea que tem células-tronco mesenquimais, uma fração... Porque a célula-tronco, ela tem que... Para você falar que aplicou célula-tronco, você tem que isolar essa célula e cultivar essa célula. Não é tão simples assim. A coisa vai mais além. Vai mais além. Tem muito médico vendendo que está aplicando célula-tronco e não é bem assim, não. Não é muito assim que funciona. Não é um mecanismo de ação que funciona. Entendi. Né? E aí, o que acontece? Dentro da medicina regenerativa, vamos imaginar a célula do paciente, vamos fazer uma analogia com a agricultura. Não adianta nós pegarmos uma semente de altíssima qualidade e plantar ela na areia, sem preparar o solo, sem preparar o terreno para plantar. E a mesma coisa com a medicina regenerativa. Não adianta ir lá, tirar, centrifugar o sangue do paciente, concentrar a célula do paciente, não adianta tirar as células fresquinhas ali da bacia do paciente, de dentro do osso do paciente, e aplicar em um ambiente inflamado, em um ambiente onde ele não está preparado para realmente o organismo reagir àquele estímulo. Porque há outros componentes que dificultam aquilo que, teoricamente, se plantado em terra fértil, poderia... É onde entra... brotar sementes, digamos assim, já que o amigo pegou a agricultura como exemplo. Sim, e é onde entra o preparo chamado realmente preparo do solo. Entendi. Isso é o mais importante da medicina regenerativa. Essa analogia que o amigo está fazendo é interessante. Preparar porque o solo realmente preparar o paciente. Porque dentro da escola da medicina regenerativa, principalmente onde eu fiz a especialização, a Ortoregen, que é um excelente centro, na minha opinião, é o melhor centro de medicina regenerativa no país hoje, onde o criador, o fundador, o Dr. Fabulana, na minha opinião, é um dos que mais estuda, um dos que mais tem bagagem para falar de medicina regenerativa no Brasil hoje, e eles chamam literalmente de preparo do solo, que é o preparar o paciente para poder receber a sua própria célula. Entendi. E é onde entra toda a visão global do paciente. Então, você vê o metabolismo do paciente, vê a parte física do paciente, e o metabolismo entra se é diabético, não é diabético, alimentação, se tem hipertensão, se toma algum medicamento, como que é o sono do paciente. Se esses pacientes inflamados geralmente têm uma alimentação muito ruim, provavelmente o principal foco inflamatório é o intestino, que nós chamamos de desbiose intestinal. Então, hoje, o ortopedista, isso é um recado para todos os ortopedistas, o ortopedista hoje que não olha o intestino do paciente, que não se atenta em relação à parte metabólica, ele cada vez mais vai ter dificuldade de bons resultados. A diferença entre sucesso e fracasso do tratamento pode residir ali? É isso, É isso? É isso. Que coisa. Na realidade, o preparo do solo é muito mais importante do que tirar a célula do próprio paciente e aplicar nele mesmo. Entendi. Eu tenho pacientes que durante o preparo do solo, só de mudar a alimentação e a base que nós chamamos, e aqui eu não quero criar nenhuma polêmica de relação ao processo de emagrecimento ou não, mas a base é retirar o que nós temos como conceito de alimentos inflamatórios, que são os derivados de farinha branca, os lácteos, o açúcar e a bebida alcoólica. E no geral, o que eu te falei, na realidade, são produtos alimentícios, né, Colin? Isso são industrializados. Tá. Mas o leite nosso é industrializado. Sim. E o leite também está entre esses produtos que geram essas inflamações.
Sim. Ou produtos inflamatórios, Sim. como Na realidade, existem muitos trabalhos demonstrando que o ser humano ele se adapta ao leite. É lógico, é uma fonte importante de proteína, ninguém está discutindo isso. Mas hoje, da minha vivência, de pelo menos já 4 anos, bem intenso em relação ao tratamento com a medicina regenerativa, eu vejo... Para isso, o leite é um problema. Eu vejo que o paciente, ele é outra pessoa quando tira esses produtos. Sim. Tanto é que muitos pacientes, no preparo do solo, melhoram 60%, 70% a dor já do paciente. Ou seja, regularizando essa situação, tirando os produtos que são inflamatórios, só ali, claro que algum tempo depois, já há uma melhora? Sim. Eu tenho uma paciente, inclusive, que veio essa semana, ela veio comigo há 15 dias atrás, ela fez uma cirurgia de joelho, piorou, e aí ela me procurou e eu falei, olha, o seu caso já é um joelho para prótese, porém eu preciso melhorar a sua parte metabólica para te operar e para ver se você tem uma melhora da musculatura, né? E precisa melhorar esse perfil glicêmico, tudo. 15 dias que ela tirou esses 3 produtos, ela chegou e falou, doutor, eu voltei a dormir, não tenho dor dormindo. Eu melhorei pelo menos uns 70% da dor. Eu tenho a mãe de um amigo meu que eu vou operar ela dia 13 agora, e ela só vai operar porque está piorando muito a deformidade do joelho dela. Mas ela, há 2 anos atrás, ela me procurou e já tinha indicação de prótese de joelho. Aí eu falei assim, tia, eu chamo ela de tia porque ela me conhece desde criança. Eu falei, eu vou te preparar antes, você vai ter que emagrecer, tudo. Eu falei, daqui uns 6 meses a gente opera. Ela melhorou tanto nessa mudança que ela foi postergando. Nós vamos operar ela agora, semana que vem, depois de 2 anos. Se não fosse deformidade, provavelmente nem precisaria da intervenção. Provavelmente. Olha, na realidade é um joelho bem judiado já. E aí começa a entrar aqueles critérios que o risco-benefício, depois de um tempo, ele vai passar. Ela vai ficar, vamos dizer assim, muito velha por um procedimento que pode gerar alguns riscos para ela, entendeu? Preciso fazer outra parada. O papo tá bom demais, né? Tá, né? Aliás, a frase do começo foi a seguinte, em prosa boa não existe roteiro. Não tem. Prosa boa não tem roteiro. Né? Sim. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, segura mais um pouco. Não ouse a sair desse canal no YouTube, hein? Voltamos já, um instante só. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Voltamos! Tá tudo bem por aí, né? Eu sei que sim. Tomara que você esteja gostando do papo, porque afinal de contas a gente está tratando hoje de um tema que atinge todo mundo. Aliás, que afeta todo mundo. Estamos falando especificamente das dores, mais precisamente das dores osteomusculares. É isso, doutora? Acertei? Sim. O termo é isso aí? Dores crônicas osteomusculares. Dores crônicas osteomusculares. Principalmente osteomuscular. Entendi. Vamos falar aqui da questão psicológica. Onde a questão emocional afeta um problema de ordem osteomolecular? Então, e aí preparando todo o paciente. Nós preparamos eles, fez o preparo do solo. Tirou os alimentos ruins. Tirou os alimentos. Balanceou a alimentação. Melhoramos a parte física dele, melhoramos o sono, e mesmo assim o paciente não melhora, às vezes. E aí você começa a identificar que existem outros fatores que interferem, e principalmente o fator emocional. Na minha opinião, hoje, 95%, 90% dos pacientes de dor crônica, o fator emocional é o mais importante. Nem sempre o fator gerador, mas o fator agravador de não melhora disso.
E quando nós falamos em emocional, é importante entender que não é algo abstrato, não é algo do além. É algo químico e de repercussão anatômica, de repercussão orgânica, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o diabetes, você tem uma disfunção do sistema do controle glicêmico no pâncreas e gera o diabetes. Você tem uma deficiência de produção de insulina, falando de uma forma bem básica, você gera o diabetes. A pressão alta, você tem fatores que geram a pressão alta, que afeta o sistema cardiovascular. Você tem problemas em relação ao controle do colesterol, que afeta toda essa parte em relação a essa parte de aumentar o risco cardiocirculatório. Você tem uma deficiência hormonal de tireoide, você afeta todo o sistema de tireoide. E você tem algumas disfunções em relação a neurotransmissores que você afeta o emocional da pessoa. Tudo então, reação bioquímica aqui? Tudo reação bioquímica. Tudo. E dentro disso, aonde entra a espiritualidade. A espiritualidade também está inserida nesse contexto? Está inserida totalmente nesse contexto. Hoje, podemos assegurar que o paciente que é tratado pelo senhor, além de tudo, além dessa preparação de solo, né, parece até um termo que vem da agricultura, mas não. Preparação de solo é preparar o paciente, tirar alimento ruim, aquele que faça mal, que gera inflamação, dar uma balanceada na alimentação, no sono, etc. Mas hoje o amigo trata, ou pelo menos contextualiza, considerando o emocional e o espiritual, doutor? Na realidade, assim, a metodologia que eu aplico, eu não inventei nada mirabolante. Na realidade, eu organizei as minhas ideias, organizei os meus processos do que eu faço. O mais importante da metodologia é o diagnóstico. Então, ele é um diagnóstico. O tratamento é uma consequência, uma individualização do que eu identifiquei. Então, o método mais importante é o diagnóstico. Então, eu preciso identificar fatores físicos, eles se subdividem, se tem a postura, forma de trabalho, se faz ou não atividade física, às vezes é um tênis que está interferindo, é onde a gente identifica isso. Os fatores metabólicos, todas as doenças que podem interferir, se toma medicação ou não, o sono, a parte genética, se tem uma artrite reumatoide, um lúpus, alguma coisa nesse sentido, a parte emocional e a espiritual. O amigo fez um resumo do método Domer. Esses são os 5 princípios, os 5 pilares que eu coloco, e ele se subdivide. Entendi. E quando nós falamos em espiritualidade, isso é muito importante todo mundo entender que eu não estou falando de religião. Na realidade, o próprio Conselho Federal de Medicina, hoje, ele reconheceu isso dentro da ciência médica e montou uma comissão. Então, hoje, o Conselho Federal de Medicina, atualmente, ele tem uma comissão apenas para estudar a espiritualidade. Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando em frequência eletromagnética, nós estamos falando em algo palpável. Então, as ondas cerebrais, elas são medidas. Isso é medido em hertz. Então, como que isso é medido? Quando o cérebro, o paciente, ele tem um estímulo de sentimentos. Então, amor, compaixão, perdão, respeito, ele tem uma frequência eletromagnética, uma alta frequência eletromagnética. Raiva, ódio, mágoa, tristeza, inveja tem uma outra frequência. E nós temos 2 sentimentos muito importantes, que é o que divide essas frequências, que eles ficam ali no limiar, que é o medo e a coragem. Medo e a coragem? Eles são medidos. Então, isso existe uma escala. Tem medição, tem escala para isso? Tem uma escala hoje disso. Olha, E isso é medido, isso não é eu que estou inventando. Ele lê, isso não é nada paranormal, gente. Isso daí hoje... É ciência. É ciência. Então, a própria oncologia,
várias outras áreas da medicina já reconhece, por exemplo, os principais fatores de geração de desencadear uma célula cancerígena, por exemplo, o fator emocional está muito envolvido. Então, se existe uma frequência eletromagnética, que é uma onda eletromagnética, e o nosso corpo, nossas células, elas têm o componente eletromagnético, elas são reguladas por componentes eletromagnéticos, então o sentimento ele tem sim poder de interferir na célula. Na questão física na célula, e ela atinge diretamente a célula. Provavelmente essa pergunta que eu vou lhe fazer agora, ela seja uma das mais polêmicas que eu tenha feito ao longo de 24 anos de carreira. O mundo hoje bate demais, né? Como que é o nome daquele filósofo? Um poeta lagoano, meu Deus do céu. Ariano Suassuna. Sim. Ele disse uma vez... Ele era extremamente espiritualizado. E ele disse uma vez que se ele pudesse se encontrar com Deus, ele perguntaria para Deus por que nós sofremos tanto. Isso posto, significa que até um filósofo espiritualizado como Ariano Suassuna tinha uma dúvida, uma angústia, que faz parte da vivência humana hoje, especialmente nesse mundo maluco, né, que a gente está vivendo. Então, como é que é possível nesse contexto complicado, a gente vê cada vez mais gente despreparada ocupando funções de comando, e aí a gente vê gente boa sendo passada para trás, e aí o ser humano é massacrado. A vida no Brasil é muito mais difícil, é muito mais complicada por uma desigualdade que ela é não só perene como insolúvel. Como é que muda isso? Porque, afinal de contas, é a base do teu tratamento. Há a possibilidade, a partir de uma dor, o paciente te procura e você indicar a ele, pelo menos, mecanismos que têm um potencial de levá-lo a uma solução para esses conflitos, as angústias humanas? Existe isso? Existe, por isso que o tratamento, quando nós entramos dentro do tratamento da metodologia, ele tem que ser multidisciplinar. Aonde é lógico que é individualizado para cada paciente, para cada necessidade de cada paciente, para cada patologia. Mas o amigo indica, o amigo dá indicativo. Na realidade, está dentro do escopo da minha equipe. Tá. Então hoje eu tenho nutricionista, meu amigo Márcio Magnani, que ele faz parte da minha equipe, fantástico, ele é uma pessoa que na realidade... sensacional, bastante conhecido. Na realidade eu tinha um problema muito sério de obesidade, eu pesava 110, 115 quilos. Foi aí que eu conheci ele. E foi aí que... É uma luta constante, né? Sim. É uma vida, né, fazendo isso. Ele é a pessoa que atende os pacientes do método. Tá. Fisioterapeutas, então eu tenho vários fisioterapeutas parceiros na minha cidade, em Bauru, Botucatu, que eu tenho, como eu atendo pacientes da região toda, então eu procuro ter, e quando eu não tenho o fisioterapeuta de confiança, ele acaba entrando em contato com o fisioterapeuta da cidade, ou fisioterapeuta... Enfim, para que faça parte. O que mais? Então, fisioterapeuta, nutricionista e terapeuta. E aí o terapeuta depende de cada pessoa. O que hoje é muito importante... Psicologicamente falando, é esse terapeuta. O terapeuta e muitas vezes um psiquiatra, porque às vezes precisa realmente de uma medicação. E aí tem que ter um médico junto. Estou impressionado. E o terapeuta depende muito do perfil. Então, por isso que o paciente que me procura, ele tem que estar aberto a aceitar que pode existir componentes emocionais que estão interferindo na tua melhora. Entendi. Um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo, segura aí. Aliás, acompanhem o que vem por aí, porque afinal de contas é um show de publicidade, são os nossos parceiros, aqueles que viabilizam, né, a existência do E aí Colim. Segura aí, voltamos já. O podcast E aí Colim tem o apoio da Pascoaloto.
podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta. O nível do bate-papo agora foi lá em cima, né? Aliás, hoje tem duas... Nós vamos tirar desse bate-papo aqui duas prosas que eu acho que nós vamos levar para o resto da vida, pelo jeito. Eu, pelo menos, né? Uma eu criei sem querer e outra um amigo trouxe que eu achei a mais sensacional de todas as que eu ouvi até hoje. A minha modesta diz o seguinte: prosa boa não tem roteiro. Ótimo. E aqui, o senhor, me perdoe por chamar de senhor, que é mais novo não, do que pelo eu, amor de mas Deus. é o respeito, puramente pelo respeito. Quem não sabe o que procura, não entende o que acha. Isso. Meu Deus, essa foi... Tá vendo, filha? Mesmo. Maria Clara Fonseca Colim, tá gostando, filha? Bacana, né? O bate-papo hoje tá sensacional. Vamos falar a respeito dessa abordagem. O fisioterapeuta, mais ou menos, a gente sabe. O ortopedista, a gente sabe também. O nutricionista, conhecemos. Sim. Mas como é que entra o terapeuta e, eventualmente, o psiquiatra? Olha, principalmente o terapeuta, eu tenho alguns terapeutas, tá? Porque depende muito da característica do que é identificado. Então, quando está relacionado muito a comportamento, um terapeuta, um psicólogo neurocomportamental é muito importante. Na realidade, a neuroeducação, as ferramentas de neuroplasticidade, elas são implementadas em todos os pacientes de dor crônica. Porque o que acontece? Para entender o mecanismo da dor, nós temos a dor local, né, o local que funciona como sensores, todo o nosso corpo é cheio de sensores, e nós temos o cérebro, que é a central da dor, nossa CPU. Ele processa e manda de volta o estímulo. Então, por exemplo, você tem uma dor no joelho, o cérebro processa e manda para o membro que, olha, você precisa andar com um passo mais curto, precisa sentar, precisa parar, porque está doendo, e é um sistema de proteção. Quando isso fica muito tempo recorrente, eu posso aliviar a dor ali local, porém eu tenho que desativar o cérebro também. Eu tenho que ensinar o cérebro que eu não tenho mais dor lá. E o psicoterapeuta consegue fazer isso? Ele ajuda muito. Ajuda porque o que acontece? Precisa de ferramentas para melhora da neuroplasticidade. Neuroplasticidade, o que é? O nosso cérebro tem a capacidade de se adaptar a tudo que acontece. Por isso que é muito importante hoje a gente ficar atento em relação à quantidade de conteúdo que nós temos, principalmente digital, porque nós vamos criando aquele hábito, aquele vício de ficar no celular. Como é que a gente eu tenho esse problema. Hoje eu trato disso. Eu estou conectado o tempo todo. E é um problema. A gente larga a família por conta disso. É uma dificuldade. Eu tenho tentado cada dia. E como que você muda isso? A patroa, que é a sua paciente, ela fica doida às vezes. Eu tô lá. Enfim, é complicado. Como é que a gente... complicado. Né? E aí é comportamento. Você tem que mudar hábitos, você tem que mudar locais, você tem que mudar pensamentos, você tem que mudar os pensamentos em relação àquilo. E então, um exemplo muito prático para todo mundo entender o que eu estou falando é a famosa síndrome do membro fantasma. Como é que é? A síndrome do membro fantasma, que a pessoa tem uma amputação de um membro, de uma mão, de uma perna, e sente continuar mexendo ou sente dor ainda naquele membro. Isso praticamente todo mundo já deve ter escutado falar. Por quê? Porque você tem que reeducar o cérebro que ele não tem mais aquele membro. Então, quando um paciente tem uma dor no membro durante muito tempo, ele foi modificada toda a marcha daquele paciente, e a marcha ela é central. Então, eu preciso Quando o amigo se refere à marcha, estamos falando fundamentalmente a marcha automática. Cerebral. A marcha automática. A passada, a marcha, o andar. Ok, o andar. Ele é automático. Então, quem dá o comando é o cérebro. Então, quem altera a marcha, por mais que você tenha um problema, é o cérebro. Então, você vai ter que reeducar ele de novo, a que você não tem mais aquela dor, que você pode voltar a andar. E tem técnicas para isso, técnicas de meditação, controle de respiração, de mudança de pensamento, de sentimento. Então, você confrontar... Se for alguma coisa mais séria, aí entraria o psiquiatra.
Aí, às vezes, precisa modular, porque às vezes você precisa entrar com medicamento para melhorar, modular os neurotransmissores. Mas, aliás, todo mundo que faz um tratamento psiquiátrico, ele tem que ter um tratamento psicológico junto, associado. É igual eu fazer um pós-operatório e não ter um fisioterapeuta. Entendi. Entendeu? E aí depende muito de cada paciente, cada perfil emocional. Eu tenho muitos pacientes que são ligados a sentimentos de perda, principalmente por morte, que um terapeuta holístico, um terapeuta mais, vamos dizer assim, aberto a essa parte de espiritualidade, ele funciona muito bem nesse tipo de paciente. Então, eu preciso entender cada um. Então, o paciente ele tem que estar aberto. Entendi. O paciente que vai hoje no meu consultório procurando uma aplicação, procurando um procedimento, um PRP, ou um aparelho, ele não vai encontrar só isso. Ele vai encontrar bem mais. Vai bem mais. Tanto é que se eu identifiquei que eu tenho um componente emocional no paciente e ele não quer aderir àquilo, ele não acredita, geralmente eu não dou andamento no tratamento desse paciente. É melhor ele te abandonar, olha. Porque se eu identifiquei que existe isso, se não tratar, ele vai gastar dinheiro à toa. Entendi. Ele vai perder dinheiro. E é muito importante todo mundo que está assistindo a gente entender que tratamento de dor crônica, as ações são muito mais ativas do que passivas. Eu dependo muito mais do paciente do que o paciente depende de mim. Entendi, olha que coisa. Se o paciente, ele não... Eu falo isso para o paciente, hoje eu falei para uma paciente. Aí eu falei, e aí, já começou a treinar? Ah, não, eu não fui ainda, vou falar a verdade para você. Eu olhei para ela e falei, olha, eu estou dando o meu melhor por você. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor por ela mesma. Por ela mesma. Interessante. Entendeu? Então, assim, não que eu jogo a responsabilidade no paciente, mas o paciente ele tem que entender que muito provável... É igual o processo de emagrecimento, né, Colinho? Sim. Você pega o processo de emagrecimento, não adianta. Durante começar a querer emagrecer e comer tudo de novo. Durante muitos anos eu falei assim, quem que é um bom nutricionista? Tem muitos. Se você for seguir aquela dieta calculada de qualquer profissional da nutrição, você vai emagrecer. É lógico que tem os diferenciais de um processo de emagrecimento mais sustentável, que diferencia um profissional do outro, mas no geral você vai ter resultado, né? Então, o objetivo da metodologia não é tratar a patologia, é tratar o paciente, e nem sempre nós vamos ter a cura. Nem sempre nós vamos ter a melhora completa, mas o método, a intenção dele realmente é transformar a vida do paciente. Entendi. E eu vejo isso hoje no dia a dia. Que coisa. É por isso que hoje eu estou tão, vamos dizer assim, apaixonado pelo que eu faço. Por isso que eu falo que hoje eu realmente me encontrei ali dentro. Descobri um lugar na medicina. Na realidade, vamos dizer assim, eu achei onde eu consigo dar o meu melhor, onde eu consigo realmente ter uma satisfação dentro daquilo. Lógico. Como é que é sentir que o paciente melhorou? Isso não... Que ele aderiu, que ele entendeu e que a lesão foi embora. Porque a dor às vezes pode continuar. A dor foi embora. Às vezes a dor pode continuar existindo, Colim, mas o que eu vejo são pessoas transformar a vida da pessoa. Melhorar a alimentação, melhorar o pensamento. Muitas vezes fala assim, eu tenho ainda um pouquinho de dor, mas não me incomoda mais. E muitas vezes você realmente curar o paciente. Entendi. Mas eu sempre lembro o paciente, cura é tudo aquilo que trata e nunca mais volta. Entendi. Se voltar a fazer tudo aquilo que fazia de novo, vai voltar a dor. Entendi. É igual a obesidade, voltou a comer e engorda de novo. Entendi. Doutor, pode ser que essa pergunta seja interpretada de maneira polêmica. A fé pode curar ou ajudar a curar? Sim. Isso há muito tempo, não é nem eu que consto. Sim. As questões energéticas, sim. Tudo aquilo que é inclusive medido pela ciência. Sim. Na realidade,
existiram uma comissão de conselhos de medicina no mundo inteiro. Isso começou num estudo dessa forma, onde alguns pacientes com patologias parecidas, ali, enfermidades, ali, pacientes em estágio mais avançados da doença, aqueles que foram submetidos à medicação e tendo um grupo de oração direcionado àqueles pacientes, e os outros pacientes que não tinham. Eram tratados com a medicação, e aí a evolução... Aqueles do grupo de oração evoluíram mais. Mas isso é coincidência. Aí começou a replicar isso no mundo inteiro, e realmente viram... Resultado era o mesmo. Não, viu que o resultado é completamente diferente. Não, mas assim... Aquele que isso, é submetido a um grupo de oração, de não oração, de ficar só rezando, mas de pessoas que realmente transmitem sentimentos de alta frequência magnética, eles melhoraram de forma diferente, evoluíram de forma diferente. Isso replicado no mundo inteiro, apresentou o mesmo resultado. Sim. E é por isso que o Conselho Federal de Medicina hoje tem uma comissão montada para isso. Para trabalhar exatamente essa questão. Isso não estava previsto, né? Na realidade, nada do que está acontecendo aqui estava previsto. Como eu disse, prosa boa não tem roteiro. Agora pode ser polêmico. Aliás, eu não sairia de casa se não fosse para ser assim. A própria existência divina já tem por si só uma confirmação a partir dessa liberação energética que a gente tem, e que é inclusive capaz de provocar cura ou de ajudar uma pessoa a ser curada. Colinha, aí nós vamos entrar muito muito polêmico, mesmo. Porque assim, vai... Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se analisar por esse ponto específico, as vibrações energéticas de quem tem sentimentos e sensações bons, né, que vibram de maneira diferente, essas pessoas se curariam com mais facilidade. Isso por si só, se a gente parar para pensar, teologicamente falando e não cientificamente, né? Tudo é energia, né? Tudo é energia. Tudo é energia. Existência divina, tudo é energia. Ela poderia ser confirmada aí. É que nós vivemos... Para quem tem dúvida, obviamente, né? Tudo é energia, né? Nós vivemos em terceira dimensão. Então, a matéria, ela é muito maior do que a própria energia. Mas o que nos move? É aí onde nós começamos a entrar, e aí realmente é todo polêmico. Então... Nós temos uma alma, nós somos uma alma, que é o que é chamada energia, né? O que realmente é medida. Isso é medida. Então, assim, a minha opinião... Sim, por favor. Hoje, eu tenho total convicção que as pessoas que têm pensamentos positivos, que entram, eu vejo isso diretamente no meu consultório, que tem um pensamento, eu vou melhorar, eu vou ficar bem, não pode fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, evolui completamente diferente. As pessoas que têm fé, as pessoas que têm sentimentos bons, ou que acreditam em Deus. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, independente, não estou falando de religião, eu estou falando em relação a pensamentos. Sempre. Mas nós temos um colega médico, que ele é testemunho de Jeová, e ele traz muito ali em Lençóis. Lençóis hoje é um centro de referência em relação a médicos que operam pacientes de testemunho de Jeová, sem sangue. E meu pai, nós somos colaboradores desses pacientes. Só lembrando que o pai do Dr. Alexandre também é ortopedista. E assim, é uma constatação nossa isso. O paciente de testemunho de Jeová, ele é tão positivo, ele é tão... Eu nunca tive uma complicação com o paciente. Eles evoluem muito diferente. E isso, tem ciência, tem certas coisas hoje. Eu estou com 47 anos, com 22 anos de formado, e muitas vezes a evidência para mim é muito mais importante do que eu ter um trabalho randomizado, duplo cego, porque tem coisas que você não vai conseguir replicar isso num trabalho científico. Entendi. Muitas coisas você não vai conseguir. E muitos trabalhos que existem, o que mais tem é trabalho científico, né? Entendi. Aí tem que ver como que ele foi escrito. Eu acho que, assim, em outras palavras, até para a gente fechar, acho que sim, né?
a própria existência divina. Eu tenho total convicção disso. Dentro do meu conhecimento, e não é da minha crença em si, porque, não falando de religião, mas a minha fé, eu não terceirizo. Eu tenho a fé, eu acredito em Deus, eu acredito em algo maior, e eu acredito que nós somos parte dela. Muita gente acha, por exemplo, que o espiritismo é uma religião. Na realidade, o espiritismo é uma ciência que estuda muito isso. E precisa ser respeitado. Como toda fé tem que ser respeitada. Ela estuda a nossa existência em relação ao cosmos em si, né? Então, ela é muito mais científica do que propriamente... Ou qualquer disfarce, ou rótulos que eventualmente possam ser. Principalmente o kardecicismo, né? Allan Kardec era um professor, né? Na realidade, era um professor francês que ele dentro das mensagens, ele recebeu que em outra vida ele era Allan Kardec. Então, como aqueles livros não foi ele que escreveu, e sim alguém que ele titulou Allan Kardec, que era uma das vidas que ele tinha tido. Entendi. E ele tentou colocar isso de uma forma muito pragmática e muito científica, vamos dizer assim. Vem cá, por favor. Olha, o episódio de hoje ele está misturando, hein? Aliás, não sei se é mistura, mas ele está meio que demonstrando que ciência e fé, ou ciência e aquilo que a gente não tem como palpável, na realidade, nós temos sim. Tem sim. Né? Vibrações, elas podem ser medidas. As vibrações altas podem ser medidas. O que é importante? Eu, como médico, a ciência, eu tenho que ter ela como princípio principal do meu atendimento. Na realidade, eu tento aplicar todas essas metodologias, e é lógico que isso é totalmente individualizado e totalmente respeitando a crença de cada paciente. Depende muito, então não é... Vamos fazer mais uma parada? Precisamos fazer mais uma parada, a gente volta já no último bloco para as considerações finais do Dr. Alexandre Ribeiro, meu xará, meu médico, já cuida de mim faz um tempo, tá vendo, filho? É isso que cuida do seu pai. Voltamos já, em um instante só. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim, tem o apoio da Pascoaloto. A prosa boa não tem roteiro, e quem não sabe o que procura, não entende o que acha. Hoje, são as duas frases. Eu acho que, na realidade, o que saiu de melhor hoje aqui foi isso. Não, muito pelo contrário. A capacidade e o conhecimento do meu xará, doutor Alexandre, aliás, enfim, são impressionantes. Voltamos, então, para as considerações finais. O amigo cria um método e, evidentemente, que em toda a criação, eventualmente, pode haver uma resistência. O amigo já em algum momento sentiu alguma resistência do pessoal mais tradicional? Já chegou a acontecer isso? Ou eventualmente ainda não aconteceu, mas pode acontecer? Como é que está esse ponto específico? Com certeza, né, Colim? Eu vejo que pessoas, por exemplo, igual você, a forma que você trabalha, a sua característica principal todas as polêmicas da forma que você lida, né? Sim. O teu trabalho, na realidade, é gerar polêmica, né, Colim? Então... Se não for pra fazer, não sai de casa. Então, o que acontece? Principalmente quando entra algo não novo, porque eu estou longe de me colocar como criador de um método. Na realidade, a metodologia, ela é uma organização dos meus processos, do que eu acredito, dentro de uma coisa só, e para facilitar a minha rotina dentro do consultório
eu coloquei como uma metodologia, até mesmo para poder explicar para o paciente e para eu poder vender isso também. Queira ou não, é um produto meu. Não estou popularizando o tratamento médico, mas todos nós vivemos de venda, né, Colin? Sim. Então, isso aí é um desafio não só meu, mas de todos os médicos daqui para frente. Eles têm que se atentar ao seguinte: uma formação acadêmica muito bem feita para o médico do futuro, para o médico agora, é o básico. Antigamente, eu sou um bom cirurgião. Era suficiente. Era. Antigamente, hoje não mais. Hoje o médico que ele não entender que o seu consultório, a sua pessoa, também é uma empresa, ele não consegue, porque nós pagamos contas. Nós temos que sobreviver. Então, o médico hoje que ele não tem conhecimento sobre o marketing que ele tem, se falar em ROI, em LTV, em by persona, quem é o seu cliente ideal, se ele não entender de captação de paciente, funis de venda, como que não preparar o teu consultório, não der um treinamento para sua secretária em relação ao acolhimento, a parte, você tornar isso ao mesmo tempo como uma empresa, mas mantendo o lado humano do tratamento, e o médico que não entender tudo isso, realmente ele vai estar fora do mercado. Entendi. Isso é muito importante. A formação acadêmica robusta é o básico. Para que o médico sobreviva como profissional. É o básico. Mas assim, só reforçando a pergunta, quando o amigo trata de questões emocionais, psíquicas e espirituais, me referi a isso. O amigo acha que, num certo momento, pode haver algum questionamento em relação com certeza. ao método? Com certeza, né, Colin? Tudo que foge do tradicional, foge do que o sistema em si quer, que é ter um medicamento para tudo. E aí eu não quero entrar, porque polêmica. A gente já começa a entrar. Com certeza. Mas é aquele negócio: primeiro nos criticam, depois nos observam, e depois nos imitam. Pergunto pelo seguinte: embora o amigo tenha dito de maneira até muito humilde que o método Domer é uma junção dos seus processos criativos e de conhecimento, é algo inovador. E tudo aquilo que é inovador, ele traz em si uma carga de contestação. Eu fico muito feliz que hoje já tem muitos médicos dentro das suas áreas olhando essa forma mais integral. Holística, né? O termo holístico ele se encaixa. É uma coisa mais... fala muito em medicina integrativa. Hoje a medicina integrativa foi muito banalizada, porque tem muitos profissionais que usam isso realmente só para ganhar dinheiro, mas a integração de tudo, você voltar às origens da medicina, que é uma medicina, vamos dizer assim, que foi transformada como curandeirice, que na realidade se tratar de dentro para fora, melhorando a tua alimentação, melhorando o teu estilo de vida, melhorando os teus sentimentos, fazendo a lição de casa, é isso que vai melhorar. Entendi. Então, realmente, ainda mais olhando por esse lado emocional, espiritual, realmente acaba, com certeza vai ter muita crítica. Para fechar, e de maneira bem simplista agora, hein? Agora não tem mais nenhuma viagem filosófica, nenhuma profundidade espiritual, nada. Mas, por tudo aquilo que o amigo falou aqui, para resumir, é uma frasezinha curtinha, mas que existe em toda a esfera de conhecimento, em toda a vivência humana. Seria tratar de dentro para fora? Isso. E não de fora para dentro? Isso. Eu resumiria o seguinte... Que coisa, doutor. De maneira bem simplista, viu? Tratar de dentro para fora. Na realidade, o médico ele tem que olhar o doente, não a doença só. Entendi. Se ele não olhar o doente, ele não vai conseguir, na maioria das vezes, tratar o paciente. Ainda mais
com tudo que está acontecendo, cada vez mais, igual você falou no começo, essa loucura de tudo que está acontecendo, o ser humano, essa parte de digital, inteligência artificial, cada vez mais o ser humano vai precisar de mais seres humanos. Porque o ser humano hoje está adoecendo mais com tudo isso. Com certeza. Essa é uma constatação. Com certeza. Muito bem. Doutor Alexandre, poxa vida, que assim, a satisfação de todos nós é imensa. Eu que fico muito feliz, eu Por tê-lo gostei aqui. muito. Estamos encerrando, falei? A prosa ia andar de um jeito que ia ser imperceptível, né? O tempo ia passar e a gente não ia nem notar. Só faltou o shopping. Faltou, mas é o que eu falei. Se botar um petisco aqui e uma Mas cerveja, médico não pode beber, né? Pode, A gente lógico que não pode. Com moderação, né? Moderação. Querido, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Falaremos E- outras vezes, pode ter certeza, viu? Espero ter agregado aqui Muito. no seu programa e que cada vez mais tem tomado uma dimensão muito Obrigado. importante para não só a sociedade bauruense, mas toda a região. Estamos indo longe. toda- Esse programa contigo mesmo, ele rompe os limites. Ele não é só para Bauru, só para Lençóis. Muito pelo Sim. contrário, estamos falando de dor. Quem é que não tem dor no universo? Então trata-se de um episódio que tem proporções incalculáveis, inatingíveis, porque, né? Tem, A vida no universo sente dor. sim. Obrigado, querido. Que agradeço, obrigado. Até a próxima agora. até o consultório. Até Muito bem, finalizamos em mais um episódio do E aí, Colim. Aliás, se você me perguntar, e aí, Colim, eu te respondo o seguinte: e aí, Colim? Do jeito que você precisa saber. Tchau, pessoal, até sempre.